Você já sentiu que deu tudo de si para alguém e mesmo assim foi ignorado? Já se perguntou por que só percebem o seu valor quando você vai embora? É como se sua presença tivesse sido invisível enquanto você fazia de tudo para manter as coisas de pé. E então, no momento em que você decide se afastar, começa a enxurrada de mensagens, arrependimentos, olhares que antes estavam vazios e agora parecem aflitos. Isso não é coincidência, é um padrão. Quando você oferece paz, muitos confundem. Com fraqueza, quando você estende a mão, acham que vão ter para sempre. Mas chega uma hora em que o silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. E é nesse ponto que tudo muda. Neste vídeo, você vai entender por que as pessoas só te valorizam quando te perdem e como transformar essa dor em força, porque você merece respeito, não esmolas emocionais. Se você já foi desvalorizado, usado ou descartado por alguém que jurava se importar, este vídeo é um espelho do que você sente, mas também é uma chave para virar esse jogo e reconstruir sua identidade longe de quem nunca soube enxergar quem você era de verdade. Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso, comenta o que você já viveu e se inscreve no canal para fazer parte de um movimento de pessoas que não aceitam mais serem tratadas como segunda opção. E lembra, o conteúdo mais profundo está no comentário fixado. Clica lá depois para não perder. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir pode doer, mas também pode te libertar. Você sempre esteve ali, disponível, atencioso, tentando manter as pontes intactas, enquanto todos pareciam ocupados demais para enxergar o que você oferecia. A maioria não percebe o valor de uma luz acesa até que tudo escurece. E foi exatamente isso que aconteceu. Você se doou tanto que ficou invisível, porque o conforto da sua presença virou um costume e não um privilégio. As pessoas têm essa mania, só olham para trás quando o chão some. Enquanto você lutava para manter o vínculo, elas estavam distraídas demais com o próprio ego. E você foi se apagando aos poucos, sufocado pela indiferença, até que chegou o dia em que simplesmente parou. Parou de mandar mensagem, parou de correr atrás, parou de insistir. E foi nesse exato momento que tudo começou a mudar. O que era desprezo virou saudade. O que era silêncio virou desespero. E aqueles que antes te ignoravam começaram a procurar qualquer vestígio seu, como se você tivesse sumido no ar. A ausência que antes parecia leve, agora pesa toneladas sobre a consciência de quem achava que você estaria lá para sempre. Mas o que eles não entenderam é que você não foi embora por maldade. Você se afastou por sobrevivência. Chega uma hora em que ficar começa a doer mais do que partir. E é aí que você escolhe a si mesmo. Não para machucar ninguém, mas para finalmente parar de se machucar. Agora, eles sentem sua falta. Mas talvez não seja você que eles sentem falta. Sentem falta do que você fazia por eles, do que representava, da paz que carregava. E isso não significa que mereçam você de volta. O arrependimento deles não é uma justificativa para você reabrir uma porta que te destruiu. Porque quando você some, a ausência vira espelho, e alguns finalmente enxergam o que estavam prestes a perder para sempre. E é aí que a história muda de tom. Enquanto todos viviam suas próprias prioridades, você segurava o peso das relações nas costas sem reclamar. A paz que eles tanto apreciavam, mesmo sem reconhecer, era sustentada pelo seu esforço invisível. Você conciliava brigas, cedia em discussões, engolia palavras que mereciam ser ditas só para manter o ambiente leve. E tudo isso sozinho. Mas acontece que quem segura tudo também cansa. E o problema de ser o pilar é que quando você desaba, a estrutura toda vem abaixo.
Eles nunca imaginaram que um dia você pararia de tentar, que deixaria de resolver tudo com aquele jeito calmo e contido. Só que aquele silêncio que você mantinha não era passividade, era sobrecarga, e ninguém viu. Foi aí que o caos apareceu. Eles não sabiam o quanto você fazia até o momento em que você parou de fazer. E de repente, tudo ficou instável. Discussões surgiram, desconfortos explodiram, e a falta que você faz virou grito no meio do descontrole que se instaurou. Porque, na verdade, você era o equilíbrio, e ninguém percebeu enquanto ainda dava tempo. Você tentou consertar tudo com amor, tentou avisar com paciência, mas ninguém escutou. Agora que o chão desabou, eles olham em volta procurando por alguém que já não está mais ali. E é nesse momento que o silêncio que você carregava se transforma em lição. Porque ser o suporte de tudo não é sua obrigação. Você fez porque se importava, mas agora chegou a hora de se importar consigo. Quem só percebe seu valor quando tudo desaba, não estava pronto para te ter por perto enquanto tudo ainda estava inteiro. E quando o chão cai, quem foi sustentado por você começa a cair também. E é nessa queda que muitos aprendem. Mas nem todos conseguem se reerguer com você distante. E isso nos leva a uma verdade ainda mais dura. Algumas pessoas só enxergam o real valor de algo quando já não podem mais tocar. Enquanto você era presente, constante, sincero, te acusavam de ser demais. Você se importa demais. Você liga demais. Você está sempre por perto. Como se seu afeto fosse um exagero, uma invasão, e não um cuidado raro de se encontrar. Você não sufocava ninguém, apenas oferecia o que muitos passam a vida inteira desejando: lealdade, atenção e presença. Mas para quem nunca aprendeu a receber amor de verdade, até o carinho mais puro pode parecer desconfortável. Eles confundiram intensidade com carência. Mas o tempo revela a diferença entre quem era muito e quem era tudo. Agora que você recuou, o silêncio virou incômodo. Aqueles que reclamavam da sua presença, hoje sentem o vazio que ela deixou. Procuram por você nas mensagens que nunca chegam, nas ligações que não são mais atendidas, nas entrelinhas dos dias comuns onde você sempre aparecia. E o que antes parecia excesso, agora é ausência sufocante. É assim que funciona. Quando você se dá por inteiro, quem está despreparado prefere recuar. Mas quando você se vai, o eco da sua ausência ensina lições que nenhuma presença ensina. E a dor de não ter mais você machuca mais do que qualquer aproximação que você tenha feito um dia. Porque você nunca foi demais. Eles é que eram de menos para receber o que você oferecia. A verdade é que você não mudou. Só aprendeu a não insistir onde não existe espaço para crescer. E essa nova postura, por mais dolorosa que tenha sido, é também a que te liberta. Você não nasceu para viver mendigando lugar na vida de ninguém. Agora, quem quiser sua presença vai ter que merecer cada segundo dela. E enquanto eles tentam entender como perderam alguém tão verdadeiro, você começa a entender o valor do silêncio e o poder de não mais insistir. E é exatamente aí que nasce uma virada poderosa. Você perdoou coisas que ninguém entenderia. Engoliu palavras, ignorou ofensas, deu segundas, terceiras, décimas chances. Não porque era tolo, mas porque enxergava valor onde quase ninguém mais via. Seu coração acreditava que com um pouco mais de paciência, tudo poderia melhorar. Mas nem todos merecem esse tipo de fé. Eles confundiram sua empatia com submissão. Achavam que você sempre voltaria, que seu perdão era um estoque infinito, como se você não tivesse limites. E quanto mais você deixava para lá, mais eles testavam, mais esticavam a corda, até que um dia ela arrebentou e junto com ela foi embora toda a sua vontade de recomeçar.
É estranho como quem mais recebeu da sua generosidade foi justamente quem menos soube valorizá-la. Você queria construir pontes, eles cavavam fossos, e mesmo assim você tentou. Tentou porque amava, tentou porque acreditava, mas amor sem reciprocidade vira sacrifício, e sacrifício sem retorno se transforma em desgaste. Hoje, eles lembram da sua paciência com um gosto amargo na garganta. Perceberam tarde demais que perdão não é obrigação. Era um presente raro, que agora não está mais disponível. E o que restou foi o peso das palavras que não foram ditas, das desculpas que nunca chegaram e das oportunidades que escorreram pelos dedos. Você aprendeu que não se deve oferecer clemência a quem encara isso como fraqueza. Seu perdão era ouro, e eles trataram como lixo. Agora vivem tentando reviver o que já morreu, mas o que morre por excesso de chances não renasce com saudade. E o mais curioso, mesmo diante do arrependimento deles, você não sente mais raiva, só silêncio. Porque quando o perdão se esgota, algo dentro de você se fecha. E essa mudança é o início de uma nova postura que ninguém estava esperando. Você não explodiu, não gritou, não quebrou nada. Você avisou, com palavras simples, mas carregadas de significado. Você disse que estava cansado, que aquilo te machucava, que não dava mais para seguir sozinho enquanto os outros zombavam da sua dor. Mas eles riram, subestimaram seu aviso como quem acha que o sol nunca vai se pôr. Eles confundiram seu jeito calmo com fraqueza. Achavam que, porque você falava baixo, não tinha força. Que porque você pedia com respeito, era alguém fácil de manipular. Te olharam com desdém, duvidaram do que você sentia e, pior, se alimentaram da sua paciência como parasitas que sugam até a última gota de alguém que só queria ser ouvido. Mas aí veio o silêncio. Não aquele silêncio qualquer. Veio o tipo de silêncio que pesa no ar, que atormenta. Você parou de tentar, e aquele som de ausência começou a gritar nas mentes deles como um castigo. Você desapareceu das conversas, dos lugares, da rotina, e de repente, o que antes era ignorado virou obsessão. Agora quem ria da sua dor, sente falta até do seu olhar calado. Mas é tarde, porque você não grita, você vai embora. Sua ausência virou a punição mais cruel que eles poderiam receber. E diferente de qualquer vingança, o seu silêncio tem um gosto que queima por dentro. O gosto da culpa. Eles não perceberam que você estava dando seus últimos sinais. Achavam que ainda tinham tempo, que você sempre ficaria ali. Mas ignoraram o último aviso. E agora vivem, sufocados com o que poderia ter sido dito, com o que poderiam ter feito. Só que você não volta. Porque seu amor não é um ciclo eterno de perdão e humilhação. E nesse silêncio nasce uma nova versão sua. Uma que não avisa mais. Uma que aprendeu a colocar fim sem precisar justificar. E essa transformação, meu amigo, é o que mais vai assombrar quem achava que te conhecia. Você foi leal quando ninguém estava olhando. Defendeu na ausência, protegeu mesmo ferido, ficou por perto quando todos os sinais mandavam você ir embora. E ainda assim, diziam que você era intenso demais, que se entregava por completo, como se isso fosse um defeito. A sua lealdade incomodava quem não sabia o que era ter caráter. Você não cobrava promessas, não pedia nada em troca, só queria reciprocidade, e mesmo assim foi visto como exagerado, como se amar de verdade fosse algo ultrapassado. O pior é que te compararam com outros, gente rasa, sem raiz, que se molda conforme a conveniência. E você, com seu jeito verdadeiro, foi colocado de lado. Mas o tempo tem uma forma implacável de ensinar. Porque depois que você se foi, vieram outros. Vieram os que sorriem fácil, mas somem quando tudo aperta.
Vieram os que prometem mundos, mas não sustentam nenhuma conversa. Vieram os que falam bonito e traem na primeira oportunidade. E então, aos poucos, perceberam: o que você dava era raro. Hoje, eles provam do veneno da instabilidade. Sentem na pele a diferença entre alguém que se entrega e alguém que finge. E nesse momento, talvez pensem em você com saudade, com arrependimento, com uma dor que arde em silêncio. Mas você não precisa estar mais ali para ser lembrado. Sua ausência já diz tudo, e se agora você sente aquele aperto no peito, achando que talvez tenha sido errado por ser leal demais, respira. Você não errou em ser verdadeiro. Eles erraram em não saber reconhecer. Sua lealdade era um presente, e só quem tem maturidade sabe receber algo assim. Você não era exagerado. Você era ouro entregue a quem só sabia brincar com ferro. E quando a verdade dói, o coração abre espaço para mudança. E essa mudança é o que te prepara para o que vem a seguir. A sua lealdade era uma base firme. E foi justamente por isso que, quando você foi embora, tudo ruiu. Eles achavam que estavam no controle, que tinham estabilidade, mas era você, silenciosamente, quem mantinha tudo de pé. E agora que sua presença sumiu, o chão deles virou um campo minado de consequências. Porque a verdade é essa: você sustentava aquela paz sozinho. Enquanto todos se distraíam com seus próprios interesses, era você quem mantinha o respeito, evitava conflitos, ajeitava o que ninguém via. Eles só não perceberam isso antes porque estavam ocupados demais se beneficiando da sua calma. E agora estão colhendo o fruto do próprio egoísmo. Olha bem, você era o eixo. E quando o eixo sai, a roda gira torta. Eles achavam que você era só mais um, quando na verdade você era o único que realmente se importava. E agora vêm os desentendimentos, as traições internas, os ruídos que antes você abafava com seu silêncio. Você saiu, e o que restou foi confusão. Você não era o problema. Você era a solução que eles não souberam reconhecer. E sabe o que é mais cruel? É ver que mesmo com tudo em ruínas, ainda tentam fingir controle. Mas você enxerga de longe. O desequilíbrio está estampado. O ambiente já não é o mesmo. Porque onde não existe você, falta direção. E não adianta tentarem consertar agora. Porque você não é peça de reposição. Sua ausência é definitiva. Você não volta para arrumar bagunça feita por quem te ignorou. Eles vão ter que aprender a viver com o próprio caos. E você segue em paz. Porque quem carrega equilíbrio merece estar onde existe maturidade para sustentá-lo junto. Mas a dor maior ainda está por vir, quando perceberem que o que você oferecia não se encontra em qualquer lugar. Eles zombavam das suas ideias, te interrompiam, te olhavam com aquele desprezo disfarçado de conselho. Você falava com o coração e recebia olhares de desprezo como resposta. Te fizeram sentir pequeno, como se seu valor dependesse da opinião deles. Como se sua presença só fosse válida se viesse com submissão. Você foi desvalorizado de propósito. Sim, de propósito. Porque eles sabiam que você tinha algo que eles nunca conseguiram desenvolver: autenticidade. Então, a única forma de manter o próprio ego inflado era te rebaixando. Te chamaram de exagerado, de dramático, de sensível demais. Tudo para esconder o medo que tinham da sua luz. Mas o tempo, meu amigo, é um juiz silencioso. E agora que você cresceu, que evoluiu, que saiu daquele ciclo podre, eles se mordem. Assistem de longe o seu progresso, fingem que não veem, mas estão lá, observando cada passo. E a cada conquista sua, uma parte deles desmorona. Porque quem tentou te diminuir, hoje vive na sombra do que você se tornou. Você não precisa mais provar nada para ninguém.
Quem antes te apontava o dedo, agora te estuda em silêncio, tentando entender como você conseguiu dar a volta por cima. E sabe por quê? Porque você parou de se explicar, parou de pedir espaço, parou de baixar o tom para não incomodar e finalmente começou a viver como merece, sem medo, sem freio e sem pedir permissão. Não foi você que mudou, foi a vida que escancarou quem sempre esteve no lugar errado. E agora eles vivem, tentando reencontrar aquele você que deixaram escapar. Mas esse você eles não merecem mais alcançar. E isso dói, porque a pior punição para quem tentou te reduzir é assistir ao seu crescimento sem poder participar dele. Você sempre foi do tipo que escuta mais do que fala. Preferiu o silêncio a confrontos desnecessários. E por isso te chamaram de fraco, como se sua calma fosse covardia, como se sua serenidade fosse sinal de quem não sabe se impor. Só que o que ninguém entendeu é que você não se calava por medo, você se calava por sabedoria. Você observava, analisava, dava espaço para que todos mostrassem quem realmente eram. Enquanto eles falavam alto, você se recolhia. Enquanto jogavam provocações, você apenas seguia em frente. Não por falta de coragem, mas por excesso de maturidade. Só que para quem vive na superfície, quem é profundo sempre vai parecer estranho. Hoje, eles veem o que você construiu com essa calma. Sua frieza não é ausência de sentimentos, é proteção. Você se tornou imune ao caos, e isso assusta, porque perceberam tarde demais que você aprendeu a controlar o que muitos ainda deixam explodir. Você não reage por impulso, você escolhe onde gasta sua energia. E isso é poder. Aquela versão sua que aceitava tudo calado já não existe mais. O silêncio continua, sim, mas agora ele é estratégico, não mais submisso. Você aprendeu que a maior resposta que se pode dar a alguém que te subestima é o seu distanciamento, a sua indiferença, a sua paz. E nesse novo estado de consciência, você deixa de implorar por respeito e passa a caminhar com ele. Porque quem vive na verdade não precisa mais provar nada para ninguém. E a sua frieza, agora, virou escudo. Um escudo que protege o que você levou tempo demais para reconstruir. E é nesse nível de força silenciosa que nasce a decisão mais dolorosa de todas. Você aguentou mais do que deveria, fez vista grossa para situações que te rasgavam por dentro, engoliu o orgulho, o choro, a raiva, tudo em nome de algo que acreditava valer a pena, só que ninguém percebeu. Pior, testaram você, brincaram com a sua paciência como se fosse infinita, acreditaram que você suportaria qualquer coisa eternamente. Te provocaram, te ignoraram, repetiram erros como se você tivesse obrigação de perdoar todas as vezes. E você, por amor, por lealdade, ficou, tentou mais uma vez, mais uma conversa, mais um esforço. Até que um dia, algo em você simplesmente desligou. Não teve escândalo, não teve grito, só um silêncio pesado, do tipo que não avisa, só vai. Foi aí que perceberam o que tinham perdido. Mas já era tarde. Porque quando você foi embora, não foi para fazer cena. Foi porque você entendeu que insistir em quem não te respeita é o mesmo que se abandonar. E você escolheu parar de se machucar. Decidiu que o seu limite não era uma ameaça. Era um ponto final. Eles ainda olham para a porta esperando você voltar. Mas você já virou esquina, já reconstruiu seu caminho. E mesmo que tentem te chamar de volta, algo em você já não responde mais. Porque o respeito que te negaram enquanto você estava presente não se recupera com saudade. Você não foi embora por orgulho, foi por dignidade. E essa escolha, apesar de doer, te libertou. Porque tem uma diferença brutal entre se afastar para punir e se afastar para sobreviver.
E você escolheu viver. E enquanto eles tentam entender como você conseguiu seguir, você descobre o poder de uma ausência que finalmente coloca tudo no lugar. No começo, a presença parecia garantida. Estava ali nos dias bons e ruins, nas conversas longas, nos silêncios compreendidos. A sensação era de que nunca acabaria. Era tão constante, tão verdadeira, que virou parte da rotina de quem nunca soube agradecer. Só que até o mais resistente dos corações tem um ponto de exaustão. E quando foi embora, não levou só a presença física. Levou o acolhimento, a paz, a certeza de ser entendido, mesmo sem precisar explicar. Deixou para trás um espaço que não faz barulho, mas que grita na alma. E agora, quem antes zombava da constância, sente o vazio latejando em cada detalhe da ausência. É fácil ignorar alguém quando se acredita que essa pessoa nunca vai partir. É fácil tratar com frieza quem sempre esteve disposto a aquecer. Mas chega uma hora em que até o mais caloroso dos afetos congela. E quando isso acontece, nenhum pedido de desculpa, nenhuma promessa de mudança consegue aquecer o que foi deixado no gelo por tanto tempo. Agora vivem tentando substituir. Tentam preencher com conversas vazias, com distrações barulhentas, com presenças passageiras. Mas o problema é que o que foi embora não era comum. Era único. Era aquilo que se descobre raro só depois que não se tem mais. A ausência que ficou não é só física, é espiritual. E o pior, irreversível, não há volta, porque quem partiu, partiu com tudo, com a energia, com a disposição, com a fé no recomeço. O que resta é arrependimento, e com ele a dor de saber que talvez aquele tenha sido o último amor de verdade que alguém ofereceu de graça, sem pedir nada além de respeito. E quando se entende isso, o desespero começa, porque a ausência vira fantasma, e o fantasma assombra. Houve um tempo em que as palavras não eram ouvidas. Falava com sinceridade, apontava caminhos, alertava com cuidado, mas sempre era interrompido, subestimado, tratado como alguém que falava demais. Preferiam ouvir o barulho das próprias certezas do que considerar a voz de quem apenas queria ajudar. Era frustrante tentar abrir os olhos de quem insistia em manter-se cego. Cada conselho era visto como exagero, cada preocupação como drama. E aos poucos, a voz foi se calando. Não porque não havia mais o que dizer, mas porque já não fazia sentido insistir onde o respeito não existia. O silêncio, então, virou abrigo. Mas o tempo, como sempre, tratou de colocar tudo em seu devido lugar. Vieram as consequências, os tombos, os erros evitáveis. E no fundo das quedas, nas curvas perigosas da vida, aquela voz ignorada começou a fazer falta. Agora, dariam tudo por um conselho, por uma única frase que fizesse sentido no meio do caos que ajudaram a construir. Só que não há mais voz. O eco do silêncio fala mais alto agora. E esse eco carrega a ausência de quem tentou tantas vezes ser guia e foi tratado como peso. Não existe mais diálogo, não por vingança, mas por cansaço. A alma se retraiu. E com ela, a sabedoria que antes era oferecida com tanta generosidade. O arrependimento aparece quando já não há acesso, quando se percebe que nem toda fonte é eterna, que existe um fim também para quem parecia inesgotável. E é aí que a saudade do que foi ignorado se transforma em desespero. Porque o que era de graça agora se tornou inacessível. E nesse desespero aprendem da forma mais dura. O valor de uma palavra só é reconhecido quando ela já não pode mais ser ouvida. E o vazio deixado por uma voz que não volta é o tipo de silêncio que ninguém mais consegue preencher.
Enquanto tudo parecia calmo, a presença era ignorada. Estava ali, oferecendo apoio, ouvindo em silêncio, acolhendo sem julgamentos. Mas, como não havia dor aparente, poucos percebiam a importância de ter alguém assim por perto. Você era o lugar seguro, e por isso foi tratado como garantido. Nos dias bons, ninguém procura abrigo. As pessoas se espalham, seguem seus caminhos, se distraem com o superficial. Mas quando a vida aperta, quando os ventos mudam e as máscaras caem, elas olham em volta, procurando por estabilidade. E é nesse momento que a ausência do abrigo grita mais alto. Quando tudo desmoronou, os sorrisos falsos desapareceram, os apoios ilusórios sumiram e a tempestade revelou quem realmente importava. Procuraram por você e não encontraram, porque já era tarde. A casa já estava vazia, o abrigo já não existia mais, e o que restou foi o frio, o medo, o arrependimento. Você foi aquele que amou sem interesse, que protegeu mesmo sendo ferido, e ainda assim foi tratado como opcional. Mas o que muitos não entendem é que o abrigo não espera para sempre. Ele se fecha, ele se protege, ele também aprende a se esconder quando percebe que só está sendo usado e não valorizado. Hoje sentem a tempestade na pele e descobrem que nem todo mundo que sorri é apoio, nem todo mundo que promete permanece. Descobrem tarde demais que perderam alguém que oferecia mais do que palavras, oferecia presença, constância, segurança emocional. Coisas que não se compram, não se forçam, não se fingem. E quando o coração congela por não ter onde se abrigar, a memória busca desesperadamente por onde um dia foi lar. Mas o lar se foi, e o frio agora é permanente. Foram rápidos demais para te julgar, para chamar de acessível, de bobo, de alguém que estava sempre ali porque era carente. Mal sabiam que o que você oferecia era generosidade, não dependência, que sua presença era escolha, não falta de opção. Mas preferiram distorcer tudo, como sempre fazem quando não entendem a profundidade de alguém real. Chamaram de fácil porque você não fazia jogos, porque dizia o que sentia, porque não manipulava. E nesse mundo raso, onde sinceridade assusta e bondade parece fraqueza, você foi mal interpretado, ridicularizado, diminuído, como se amar com verdade fosse um problema, como se o erro fosse seu por não saber ser frio o suficiente. Mas o tempo, esse velho mestre, ensinou sem piedade. Hoje, quem te chamava de fácil vive de porta em porta, tentando encontrar um mínimo daquilo que você oferecia sem cobrança. Batem em corações vazios, dormem ao lado de presenças ausentes. Imploram por migalhas emocionais que nunca preenchem o buraco que você deixou. E o que dói neles agora não é apenas a sua ausência, é a consciência, a maldita clareza de que o que perderam era raro e que nunca mais será igual. Porque quem teve tudo e não valorizou está condenado a aceitar o pouco que sobrar. Você não precisa se explicar, não precisa voltar para provar nada. A exclusão foi a sua resposta, e o que antes era fácil para eles, agora é inalcançável. Mas o que talvez eles ainda não entenderam é que perder você foi só o começo da verdadeira punição. A punição verdadeira nunca foi a sua frieza, nem o seu silêncio, nem a sua ausência. A punição verdadeira é saber que tiveram tudo e ainda assim jogaram fora, que podiam ter vivido algo sólido, verdadeiro, raro, e preferiram brincar com a instabilidade. Agora, vivem cercados por vazios disfarçados de companhia. Você estava ali, inteiro, pronto para construir, para crescer junto, para enfrentar o mundo de mãos dadas. Mas escolheram o caminho do ego, da imaturidade, da ilusão de que você era substituível,
Achavam que você ia ficar ali, esperando eternamente, aceitando migalhas, enquanto eles decidiam quando te levar a sério. Agora é tarde. E o que antes parecia certo demais para ser perdido, foi. E não volta mais. Porque quem brinca com o essencial acaba aprendendo com a perda. E quando a consciência pesa, o arrependimento se instala como veneno lento, corroendo cada lembrança, cada EC, cada oportunidade desperdiçada. Mas esse vídeo não é só sobre eles. É sobre você, sobre tudo que você aguentou calado, sobre tudo que você ofereceu com sinceridade, sobre tudo que você aprendeu depois da dor. Porque agora é a sua vez de se olhar com respeito, de se levantar não mais buscando aprovação, mas vivendo com propósito, com clareza, com força. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém. O fato de estar aqui, respirando, recomeçando mesmo depois de tanto desgaste, já é prova de uma força que poucos têm. E quem não soube reconhecer isso, simplesmente não era digno de te acompanhar. A partir daqui, é sobre selecionar, é sobre se priorizar, é sobre deixar para trás tudo que pesa, inclusive pessoas. E no fundo, você já sabe, quem teve tudo e perdeu, vai passar a vida tentando substituir o que jamais será replicado. Mas você não precisa mais olhar para trás, porque seu futuro finalmente começou. No fim das contas, a maior virada da sua vida não foi ter ido embora. Foi ter decidido nunca mais voltar para o lugar onde você só era lembrado quando era conveniente. Você aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que ser leal a si mesmo é o primeiro passo para ser respeitado pelos outros. E que a paz que você tanto oferecia aos outros, agora pertence a você. Não importa quantas vezes você foi desacreditado, traído, diminuído. O que importa é o que você faz com isso. Agora, se você usar essa dor como combustível, não há nada que te segure, porque quando alguém que foi quebrado escolhe se reconstruir, não existe força maior. Você é a prova viva disso. E se esse vídeo tocou em feridas que você achava que ninguém via, saiba que você não está só. Existe um exército silencioso de pessoas que, assim como você, foram subestimadas. E hoje estão aprendendo a erguer muros onde antes construíam pontes. É o início de uma nova era. A era em que você não se explica mais, apenas vive. E quem quiser estar ao seu lado, que saiba merecer. Agora, eu quero te propor algo. Deixe aqui nos comentários a frase "Eu era tudo, agora sou mais". Escreva, mesmo que em silêncio, isso é um marco, um símbolo de que a sua história não termina na dor, ela começa no seu despertar. Obrigado por assistir até aqui. Que a sua jornada seja cada vez mais leve, mais consciente, mais forte. E se ninguém te disse hoje, você merece respeito, você é valioso e nunca mais será esquecido por quem souber enxergar além da superfície. Força, sempre. Nos vemos no próximo vídeo.